E pessoal, tudo bem? Espero que sim, né? Mais uma vez aí, boa noite. Eu tive aí essa missão da gente estar conversando no Congresso sobre alguns dos protocolos mais utilizados, né, dentro da prática e das clínicas. E para a gente tentar fazer algo que fosse mais assertivo, que fosse mais de fácil acesso mesmo a todos os que estão assistindo, que estão acompanhando o Congresso, eu decidi falar sobre os 5 protocolos intramusculares de sucesso. Por que a gente falar de intramuscular? Né? Nesse momento, eu pensei da gente estar tratando sobre essa temática, porque talvez alguns de vocês ainda não tenham dentro da clínica aí a oportunidade de fazer endovenose e, por isso, ainda se travem, né? E, na verdade, eu queria deixar palpável a todos, né, essa participação dos injetáveis dentro da clínica através das substâncias aí intramusculares. A gente consegue sim, tá, fazer ótimos resultados com essa via. E assim, nós já estamos, né, há alguns dias falando aí sobre injetáveis. Eu gostaria de me apresentar novamente. O meu nome é Tamires Marques, né? Eu sou farmacêutica, sou doutora em ciências biomédicas e coordeno toda a parte científica aqui do Grupo Central. A gente vai estar junto aí nesses 3 dias de congresso. Então, a primeira substância que eu vou estar comentando com vocês, e eu acho que realmente é um tema, né, de impacto ainda e vai perpetuar por muitos e muitos anos, é a aplicação da vitamina D, né, na verdade, do hormônio D, conhecido como vitamina D, que realmente foi a substância que trouxe o boom aí dessas práticas injetáveis para o mercado médico aqui no país. Então, esse hormônio é um hormônio encontrado, né, em basicamente todos os órgãos humanos, ou seja, se eu tenho receptores, significa que ela tem a sua importância, que ela é validada para que aquele sistema funcione, né, da maneira correta. Então, os aspectos aí de ser antiproliferativo e prodiferenciativo, né, ação inibitória na angiogênese, homeostase do cálcio, que inclusive foi, né, o início dessa difusão do hormônio D, a prática do aumento da forma ativa no sistema imune, na questão da secreção da insulina, pacientes com cardiopatias, né, todo o sistema cardiovascular, muscular e cerebral. Então, a gente percebe, nós temos estudos que comprovam, por exemplo, não existe crescimento muscular com déficit de vitamina D. Pacientes que têm tendência a Alzheimer, né, a Parkinson, com baixa de vitamina D, isso vai se potencializar. Na Covid-19, a gente viu, né, excelentes trabalhos, excelentes resultados, felizmente, aí, saída de UTI, redução de síndrome de pós-Covid, menor risco de óbito quando se tinha níveis satisfatórios de hormônio D. E junto ao hormônio D, que é aí uma substância lipossolúvel, nós temos também a oportunidade de trabalhar com as 4 lipossolúveis em um produto, que seria a DEC, né? Vitamina A, D, E e K2-MK7. Ou seja, nós já conseguimos trabalhar aí nas clínicas com uma ampola que contenha todas as 4, né, substâncias. E isso acaba gerando um valor agregado muito superior e, principalmente, um resultado clínico muito superior também. A vitamina E, nós temos que sempre prestar muita atenção se estamos trabalhando com os tocotrienóis, porque é a melhor fonte, né? a melhor molécula de vitamina E a ser trabalhada. A vitamina A tem um sinergismo muito bom com a vitamina D, e a K2 também, melhorando o processo absortivo de fixação, de performance, né, farmacológica aí da substância. Outra substância oleosa que a gente vai trabalhar muito e que é uma grande oportunidade para você trabalhar dentro da sua clínica é a coenzima Q10, tá? A coenzima Q10 também é uma substância oleosa
Ela vem ali também na ampolinha de 2 ml, é uso intramuscular exclusivo, né, pela característica química, pela característica farmacotécnica dela. E a coenzima Q10, ela é encontrada por si só dentro dos nossos processos de reciclagem dos nossos antioxidantes. Então, ela influencia na reciclagem da vitamina C, da vitamina E, da glutationa, né? A gente tem esse ciclo aí de reciclagem dos antioxidantes endógenos. E também será uma grande molécula, de grande importância a ser trabalhado dentro da produção do nosso combustível, né, da nossa energia, que é o nosso ATP. Visto esses dois mecanismos da coenzima Q10, antioxidante e pós, né, e pró-mitocondrial, performance mitocondrial, nós já temos vários artigos, vários produtos científicos que comprovam a sua eficácia dentro de dor crônica, paciente com fibromialgia, né? A gente tem um resultado muito bom, visto que a fisiopatologia dessas doenças que trazem dor crônica estão muito ligados ao processo de estresse oxidativo e mitocondriopatia, além do perfil inflamatório superior. E aí eu consigo controlar um pouco melhor a produção de interleucinas, controlar estímulo de NF-kappa-beta, tendo, assim, melhores resultados dentro desse paciente que sente dor crônica. Além disso, coenzima Q10 é extremamente utilizada dentro da parte de cardiovascular. A gente tem aí, né, o nosso protocolo Sinatra, o quarteto Sinatra, que é um tratamento, um procedimento muito utilizado para esses protocolos de cardiopatia, e a gente tem a coenzima Q10 inclusa, né, nesse protocolo. Coenzima Q10, derribose, magnésio e L-carnitina. Além disso, claro, se eu pensei em envelhecimento saudável, né, se eu pensei em células com alta performance, se eu pensei em vício de pele, efeito glow, melhora de cabelo, eu posso também utilizar, tá, a coenzima Q10. Como que a gente vai fazer, então, essas aplicações desses oleosos? Os oleosos, como eu já disse, eles têm uma tendência maior a retorno, a extravasamento. Então, eu vou sempre utilizar agulhas onde eu garanta, né, onde eu tenha certeza que realmente eu vou estar atingindo aquele meio intramuscular. Então, pacientes mais obesos, né, como eu já comentei, a gente usa da agulha 0,7 por 30 para cima, para mais comprida. E aí, a depender, você e a sua enfermagem vão estar aí optando por qual seria essa agulha, visto que vocês conseguem ter uma percepção melhor disso no contato ali com o seu paciente, certo? Retirei a agulha, né? Vou permanecer ali com a mão sobre o local, sem massagear, tá? Porque quando eu massageio, eu vou aumentar aquela superfície ali. Se eu tiver tido extravasamento, o vermelho, né, que poderia dar pequeno, ele vai aumentar. Inclusive, se acontecer em algum caso de algum paciente, se eu ter retorno e ter esse pós, né, esse efeito adverso aí, não promover massageamento, porque senão você vai aumentar, né? Apenas nesse caso, instruir o paciente de fazer compressas mornas, intercalando com compressas frias, para a gente favorecer a abertura das fibras musculares, permitir que entre a substância e evitar de ter prurido, ok? E pensando agora nas demais substâncias, falamos, né, das 3 principais aí, oleosas. Pensando agora nas aquosas, eu trouxe para vocês 5 protocolos intramusculares que eu acho que são protocolos de sucesso. Pensando na performance, pensando sempre na fisiopatologia, né, dessas doenças, e pensando em qual seria a tratativa fisiológica para que esse contexto
voltasse aí a ter homeostasia. A gente começa com a depressão, né? A depressão é uma síndrome que nós vamos ter redução, né, principalmente do neurotransmissor serotonina, e dentro desse ciclo de produção da serotonina, nós temos algumas substâncias envolvidas. Então, quando eu tenho ali a principal via, né, de L-triptofano, que seria o aminoácido, né, L-triptofano, ele entra através da alimentação, ele vai sofrer processos de hidroxilações e se transforma em 5-hidroxitriptofano. E aí vai converter a serotonina e a melatonina. Quando o paciente tem déficit de serotonina, uma ótima oportunidade seria eu trabalhar com a versão já hidroxilada desse triptofano, que é aí o 5-HTP, 5-hidroxitriptofano. Vamos pensar nas oportunidades, pensando nos pacientes, né? Como que vai entrar essa anamnese para você. Se é um paciente que está chegando para você, por exemplo, ele veio para você para emagrecimento e ele já utiliza um inibidor de recaptação de serotonina, uma sertralina, uma paroxetina, e ele está compensado. É um paciente que usa esse suplemento e está compensado. Não seria viável entrar com o 5-HTP, que a gente pode aumentar muito a serotonina dele. Agora, se é um paciente que está iniciando com os processos, com a percepção ali, né, de depressão, e ele não está medicado, seria muito estratégico utilizar o 5-HTP, pensando que eu vou estimular ali a via endógena a aumentar a serotonina naturalmente, né? Então, seria muito interessante. Pensamos também em nootrópico, né, que são essas substâncias que vão converter e aumentar alguns neurotransmissores, e aí eu coloquei a L-teanina, coloquei o magnésio. Quando a gente pensa na via da serotonina, como eu comentei anteriormente, nós temos alguns cofatores que são utilizados. E esses cofatores são cofatores nutricionais. O magnésio é uma dessas substâncias. A gente sempre ouve falar que o magnésio está envolvido, né, em mais de 200 reações enzimáticas, e essa reação é uma delas, tá? E o SAMe, que também é uma substância que é produzida lá na via da metionina, né, na via de metilação, e que também se converte e participa aí desse aumento de serotonina. Então, pensamos em 4 substâncias, como estamos falando na via intramuscular, somamos a essas 4 substâncias o anestésico. Nesse caso, eu optei aí pela lidocaína. São 10 ml de solução, pego ali uma seringa de 10 ml, aspiro, né, por via crescente ou decrescente de pH, não importa qual seja a ordem, o que importa é que tenha uma ordem sequencial, e aplico 5 ml em cada glúteo do paciente. Importante que esse glúteo, né, esteja sadio, e a região a ser aplicada é o quadrante superior externo daquela substância, daquele glúteo, tá? Outro protocolo muito interessante para a gente trabalhar aí, pensando na via intramuscular, seria o protocolo de dor crônica. Pensei em dor crônica, como a gente já comentou, pensei em efeito antioxidante descompensado, ou seja, muito estresse oxidativo. Pensei em mitocôndrias desfuncionais, mitocondriopatia, e pensei em processo inflamatório crônico. Então, a gente vai trabalhar com um protocolo que atenda esses 3 pontos, né? Coloquei, então, como a via intramuscular, coloquei por opção, como a principal opção de antioxidante, o NADH. O NADH ele tem volume 0, por vir em poliofilizado. Então, além dele, eu ainda consigo trabalhar com 5 substâncias, né? Porque ele é reconstituído na hora da aplicação com as demais substâncias ou com o anestésico, quando for utilizá-lo aí isoladamente. Coloquei o SAMe junto, o SAMe é extremamente utilizado nos processos de dor crônica, o complexo B, pelas vias mitocondriais, principalmente,
O trio metilador, que é a B9 e a B12 já metiladas, ou seja, metilcobalamina, o metilfolato, e a vitamina B6, que tem uma importância e funcionalidade dentro do ciclo mitocondrial também. Além disso, D-ribose, que é ali uma das substâncias que compõem o nosso ATP, né? Na nossa molécula de ATP, nós temos ali 3 moléculas de ribose, e o magnésio, que é muito utilizado em dores crônicas. Nós temos vários estudos, né, que utiliza em dor crônica, por exemplo, de atletas, redução de fadiga, né, a melhora de performance, o magnésio é super utilizado. Mesma coisa, aspirei as 5 substâncias em ordem crescente de pH, inseri ali no NADH, fiz a reconstituição, eu posso ter agitação, tá? Do frasquinho, para que aquele pó realmente fique translúcido, se dilua completamente, e aí eu posso aplicar 5 ml em cada glúteo, seguindo os mesmos cuidados de aplicação. Uma terceira oportunidade aí pela via intramuscular seria os protocolos, né, de emagrecimento. E aí, como protocolo de emagrecimento, eu coloquei 2 oportunidades. Em uma das oportunidades, eu trabalhei com 5 substâncias, atingindo os 10 ml, para fazer a aplicação 5 ml em cada glúteo, e eu trouxe para vocês o termoativador, que é um booster que tem 5 ml, ou seja, ele tem L-carnitina, picolinato de cromo, o hidroximetilbutirato e até a teacrine em 5 ml. Então, você faz esse booster emagrecedor em um glúteo e fica com o outro glúteo livre para trabalhar com as outras demandas dos pacientes, né? Então, é um paciente que está em busca de emagrecimento, mas ele tem também uma mitocondriopatia muito grande, que é, né, dentro da fisiopatologia do obeso, é muito comum termos as 2 coisas associadas. Então, você poderia trabalhar com o termoativador em um glúteo e trabalhar com uma combinação mitocondrial, por exemplo, NADH, D-ribose e L-carnitina no outro glúteo, tá? Outra associação que a gente faz bastante é utilizar o termoativador em um glúteo e no outro glúteo fazer o lipomic com a furosemida. Quando a gente pensa na furosemida, claro, em alguns pacientes nós vamos ter restrições, né? E aí você, dentro da sua anamnese, você é o responsável por desenhar, por alinhar mesmo se pode ou não ser utilizada a furosemida, mas a gente percebe um excelente processo diurético após a utilização da mesma. Então, o paciente, principalmente nas primeiras semanas, ele se sente desinchado, ele se sente feliz, ele se sente satisfeito e realmente ele demonstra, né, essa satisfação. Então, ele passa, né, os resultados para outras pessoas, essas outras pessoas acabam chegando à sua clínica. Eu gosto muito da utilização da furosemida quando bem aplicada. Caso não tenha o termoativador na clínica, você pode trabalhar, então, com as combinações. E aí eu coloquei essas 5 substâncias. L-carnitina, né, que por seu mecanismo de ação tem efeito lipolítico, né, é uma substância que vai trabalhar na lipólise, uma vez que ela estimula o processo de beta-oxidação ao invés da lipólise, da glicólise apenas. O picolinato de cromo, pensando que os pacientes obesos, na maioria das vezes, têm resistência insulínica, né? O inositol, que também vai trabalhar nessa resistência insulínica e no processo oxidativo desse paciente. A cafeína, que é um ativador metabólico, e além de ser um ativador metabólico, a cafeína tem uma influência no peptídeo YY, que é responsável por compulsão, né, por aumento de apetite. Então, aquele paciente que utiliza cafeína, geralmente ele passa a ter menos apetite. Tem alguns estudos que mostram que quando utilizado em doses moderadas, a cafeína vai também melhorar o perfil cognitivo, ela vai melhorar a performance do paciente nos treinos, então passa a ser
uma substância interessante, claro que tem as suas restrições, pacientes hipertensos ou sensíveis à molécula, né? Isso aí você consegue conversar com o seu paciente, ter acesso a essas informações de como que ele lida, né, com a cafeína. Tudo isso misturado, né? Faço ali a aspiração, 5 ml em cada glúten. Ok? Então, são essas as considerações voltadas para o processo de emagrecimento, utilizando a via intramuscular. Outro ponto que é um protocolo de sucesso, que a gente tem excelentes resultados, que é fácil para você trabalhar aí dentro da sua clínica, para hipertrofia, é o PUL-10, né? Quem já é cliente central injetável, já conhece o PUL-10, já tem experiência. Ele vem os 3 principais aminoácidos essenciais, que é a leucina, a isoleucina e a valina, né? Que é o BCAA. Ele tem o hidroximetilbutirato, que é um metabólito da leucina. O hidroximetilbutirato, ele ajuda na performance da síntese proteica. Então, ele vai favorecer um processo de emagrecimento anabólico, né? Eu posso utilizá-lo em emagrecimento também quando a gente já está na fase de fazer o processo de anabolismo. E em pacientes de alta performance, de hipertrofia mesmo em si, né? Além do HMB, ele tem os EMA, o zinco, magnésio, B5, trabalhando aí como cofatores de reação mesmo de síntese proteica, e os aminoácidos ornitina, arginina e L-carnitina. L-carnitina favorecendo beta-oxidação, sempre. Também, né? É carreado mitocondrial, então, onde eu tenho L-carnitina, eu vou ter melhor funcionamento mitocondrial, melhor energia, melhor treino, alta performance. E a ornitina com a arginina, que são substâncias ergogênicas e secretagogas, vão estimular aí, principalmente a produção e o aumento de testosterona e de GH. Esse PUL-10, ele tem apenas 5 ml também. Então, Tamires, quer trabalhar com o PUL-10? Posso associar outras substâncias? Perfeitamente, super indicado. Eu gosto muito de trabalhar com o PUL-10 junto, né, associado à beta-alanina, que aí a gente tem melhores picos de carnosina, né, vamos ter menos fadiga muscular, e associar a beta-alanina, o NADH e a lidocaína, para tornar essa aplicação um pouco menos dolorosa para o paciente. Então, nessa combinação, PUL-10, beta-alanina, NADH e lidocaína, tá? Para a gente conseguir aí, atingir os 2 glúteos sem que o paciente sinta dor. É bem interessante essa combinação. E por último, ó, pensando aí em estratégias intramusculares, eu trouxe uma estratégia para cabelo, pele e unha, que é o Biocolin. O Biocolin, ele já é um sucesso, pensando aí pela via oral, né? Ele é de uma das empresas do Grupo Central, que é a Central Nutrition, e nós temos ele também pela via injetável. Pode ser utilizado tanto pela via intramuscular quanto pela via endovenosa. Ele pode ser aplicado, ele vem com 5 ml, então eu posso aplicá-lo isoladamente, né? Eu gosto particularmente de associá-lo à lidocaína também e compor essa substância. A gente sabe que deficiência, né, de saúde de cabelo, de pele, de unha, muitas vezes está relacionado com outros processos que estão retirando a homeostase dos nossos pacientes. Então, eu gosto muito de associar, por exemplo, o Biocolin com a vitamina C e a lidocaína, que a gente tem um efeito antioxidante. A gente pode associar o Biocolin com a glutationa e a lidocaína, ou acrescentar mais uma ampola de silício orgânico, né? Ou utilizar junto com o NADH e a lidocaína. Então, nós conseguimos ir compondo esse tratamento, tá? E temos mais um aqui. Eu achei que o Biocolin de saúde, cabelo, pele e unha, mas eu esqueci que eu tinha colocado aqui também o de cognição. Cognição, pessoal, muitas vezes, né? A gente tem o quê? Baixa performance de acetilcolina e de dopamina.
Então, a gente vai trabalhar com substâncias que vão aumentar, né, esses neurotransmissores principalmente. Então, a gente tem o booster pool cognitivo e energético, que é um booster composto por alfa-GPC, L-acetilcarnitina e vitamina B5, que vão melhorar a função energética e aumentar a acetilcolina. Melhora a cognição, reduz prostração cognitiva, melhora sono, né? E nós podemos associar ao pool cognitivo, que tem 2 ml, uma ampola de L-teanina, que é um excelente nootrópico. A gente trabalha muito também com L-teanina na ansiedade, né, além da cognição. O NADH e a lidocaína. Então, aí eu vou ter, né, um volume aproximadamente de 8 ml, vou aplicar 4 ml em cada glúteo, tá? Pensei em trabalhar com substâncias intramusculares, muitas vezes o receio vai doer, vai ser doloroso para o paciente, né? A gente consegue controlar um pouco melhor essa questão de sensibilidade à dor através da escala de pH. Eu tenho um pH que vai de 0 a 14, quanto mais próximo do 7, mais neutra é essa substância. Ou seja, menos dor ela vai causar para o paciente. E aí eu consigo raciocinar, né, quando a substância precisa de ser utilizada junto com a lidocaína ou quando ela dispensa a lidocaína. Então, a escala de pH, ela serve aí para a gente identificar, né, se vamos usar lidocaína ou procaína. É importante, então, que nós tenhamos dentro dessas aplicações uma seleção de agulha, né, que seja realmente a melhor escolha. O sítio de aplicação é glúteo ou ventroglúteo, então nós trabalhamos com essas duas, né, oportunidades. As combinações das substâncias, essas que eu trouxe farmacotecnicamente são validadas já. O que não precisa de lidocaína eu não coloquei, o que precisa eu coloquei para facilitar aí para vocês. Se você tem alguma combinação que não conheça e queira conhecer, queira utilizar, né, é só pedir o laboratório, a consultoria que as meninas pedem, solicitam aí esses testes e te enviam rapidamente se é viável ou não. A gente tem que permanecer fazendo um rodízio de sítio de aplicação. O glúteo aplicado com aquosa, né, ele tem que ficar pelo menos 48 horas sem ter outra aplicação. E o oleoso, a gente pede aí de 7 a 10 dias para fazer nova aplicação, tá bom? E o volume por aplicação, ele fica em 5 ml de substância aquosa por cada glúteo, ou 4 ml de solução aquosa para cada ventroglúteo. E no caso das oleosas, a gente trabalha com no máximo 2 ml. Então, gente, eu deixo aí, né? Eu espero que eu tenha conseguido somar, né, agregar, trazer algo que seja novo para vocês. Quem não trabalha com injetável, né, a partir de quinta-feira, já tem que começar a trabalhar. A oportunidade do intramuscular é grandiosa para você que não tem esse espaço, né, amplo dentro da clínica. Você pode, é hora da mudança. Eu tenho certeza que os seus pacientes sairão mais satisfeitos e com resultados potencializados. Deixo aqui o meu abraço, a minha gratidão e até a próxima oportunidade.